Bem-vindos a mais um vídeo. Aí eu vou te fazer uma pergunta hoje. Por que é tão difícil largar aquilo que está roubando a sua vida? Vamos lá. Você já percebeu uma coisa curiosa? Às vezes nós sabemos exatamente o que está nos fazendo mal. Às vezes é um relacionamento, um emprego, uma amizade, uma preocupação, um hábito, uma culpa. E mesmo assim continuamos presos. A pergunta não é por que eu não consigo mudar? A pergunta verdadeira é por que meu cérebro insiste em segurar aquilo que está me machucando? Hoje eu quero mostrar que isso não é apenas falta de força de vontade, você sabia? Existe neurociência por trás disso. Existe psicologia. E existe um princípio espiritual que Jesus viveu de maneira extraordinária. E no final desse vídeo, você talvez descubra que o maior ladrão da sua paz não é aquilo que você faz, é aquilo que você ainda não teve coragem de deixar ir. Já pensou nisso? Então vamos lá. Primeiro, o seu cérebro não foi feito para carregar tudo. Existe uma verdade que quase ninguém nos ensina. Nossa atenção ela é ilimitada. Imagine que a sua energia mental seja como uma bateria de celular. Cada preocupação aberta consome um pouco dessa bateria. Cada problema não resolvido, uma discussão mal encerrada, uma conta que você tem para pagar, um trabalho que você precisa entregar, um sonho abandonado, cada culpa, cada expectativa, tudo isso continua usando um processamento interno. Mesmo quando você está dormindo, aquilo está funcionando. É como deixar vários aplicativos funcionando ao mesmo tempo. Você já imaginou nisso? Você até consegue usar o seu celular, seu computador, mas ele fica lento, esquenta, a bateria acaba muito mais rápido, o trabalho fica mais demorado. Nossa mente funciona de maneira muito parecida. Quanto mais coisas ocupando espaço mental, menos energia sobra para viver o presente, que é realmente o que importa para a nossa vida. E aí aparece aquela sensação estranha. Eu não fiz quase nada hoje, estou completamente cansado, por que isso? Talvez você não esteja cansado de trabalhar, esteja cansado de pensar, né? Bom, você já ouviu falar no GABA? O botão de silenciar do cérebro. Existe uma parte fascinante. Existe um neurotransmissor, quase como um hormônio. Ele é chamado de GABA, G-A-B-A. E ele funciona como um grande freio do cérebro. Enquanto alguns neurotransmissores aceleram a atividade mental e cerebral, o GABA ajuda a diminuir o excesso de estímulos. É como um maestro dizendo, calma. Agora, isso não precisa da sua atenção. Graças ao GABA, conseguimos relaxar, dormir, reduzir a ansiedade, desligar pensamentos repetitivos. O problema aparece quando nossa mente entra em um ciclo constante de preocupação. Pensamos na mesma situação dezenas de vezes, revivemos conversas, às vezes até brigas e desentendimentos. Criamos cenários que nunca aconteceram, antecipamos tragédias. E o nosso cérebro permanece em estado de alerta, como se houvesse um incêndio acontecendo o tempo inteiro.
Agora eu pergunto para você, quem de nós assistiu um filme mau, um filme ruim e quer assistir de novo? Mas muitas vezes a nossa mente acaba fazendo isso, repetindo um filme ruim. E a gente nem quer isso, né? Como se houvesse que passar o tempo todo nessa dificuldade de desligar pensamentos, estivesse associado a índices mais altos de ansiedade e estresse. É importante dizer que o GABA não é o único responsável pela ansiedade, não. Ela é influenciada por diversos fatores biológicos, psicológicos, o ambiente ou momentos, que você esteja passando. Mas esse neurotransmissor desempenha um papel muito importante no equilíbrio da atividade cerebral. Perceba como isso muda a nossa visão. Muitas vezes você não é fraco, seu cérebro simplesmente perdeu a capacidade de descansar, porque ficou muito tempo em alerta. Eu gosto de comparar nosso cérebro como um computador. Imagine abrir 50 abas do navegador. Nenhuma delas está sendo usada naquele momento. Mesmo assim, todas continuam consumindo memória. É exatamente isso que acontece quando evitamos tomar decisões, aquela conversa que nunca aconteceu, o perdão que nunca foi dado, o projeto que você nem termina e também não abandona, um relacionamento que acabou faz anos, mas continua ocupando espaço dentro de você. Na psicologia, existe um fenômeno conhecido como efeito Zeigarnik. Nosso cérebro tende a manter assuntos inacabados mais ativos na memória do que aqueles que já foram concluídos. Cada decisão adiada mantém uma aba aberta. E quanto mais abas abertas, menos clareza, menos criatividade, menos foco. Às vezes pensamos que estamos protegendo nossas opções. Na verdade, estamos aprisionando a nossa atenção. E sabe o mais curioso? A dor de decidir costuma durar alguns minutos, mas a dor de não decidir pode durar anos. Existe um detalhe na vida de Jesus que sempre pode nos emocionar. Mesmo cercado por multidões, ele se retirava. Já pensou nisso? Ele que era dono de tudo, ia para lugares silenciosos, subia montanhas, entrava no deserto, orava, ficava sozinho com o Pai. Por quê? Porque até quem tinha a missão mais importante da história entendia que ninguém permanece lúcido vivendo cercado de distrações. Podemos aprender com isso? O silêncio não gera fuga. O silêncio era uma estratégia. Hoje, fazemos exatamente o contrário. Acordamos olhando notificações, dormimos vendo vídeos, respondemos mensagens enquanto almoçamos, passamos no trabalho durante o culto, pensamos nos problemas enquanto brincamos com os nossos filhos. Nosso corpo está em um lugar, mas a mente está em outras 10. Será que Deus está falando menos conosco? Ou talvez exista barulho demais dentro de nós? O silêncio reorganiza a alma. A oração reorganiza a mente. E o foco reorganiza a vida. O que você precisa deixar ir? Talvez hoje Deus esteja fazendo uma pergunta muito simples.
O que está ocupando um espaço que já não deveria existir? Que preocupação você alimenta todos os dias? Que culpa já poderia ter sido entregue? Que ciclo já terminou? Mas que você ainda insiste em manter aberto. Nem tudo que ocupa espaço merece permanecer. Nem toda porta precisa continuar aberta. Nem toda batalha merece ser lutada. Às vezes, o maior ato de coragem não é desistir, é soltar. Porque quando você libera aquilo que estava roubando a sua energia, é como fechar as abas abertas sem sentido do nosso computador ou do nosso celular. Sua mente respira, seu coração descansa e finalmente sobra espaço para aquilo que Deus realmente deseja construir na sua vida. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários apenas uma palavra: liberar. Essa será a sua decisão simbólica de começar a fechar as abas que estão roubando a sua paz. E lembre-se sempre, sua melhor companhia não são os pensamentos que aprisionam você. Sua melhor companhia é uma mente de paz, um coração em Deus e a coragem de deixar ir aquilo que já não pertence ao seu futuro. Obrigada e até o próximo vídeo.